Muito boa tarde, minha Paraíba. Chegamos à sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. Que bom contar com sua audiência, você que vai acompanhando toda a programação da sua TV Arapuã, você que está no YouTube, inclusive aí, batendo todos os índices e recordes de audiência aqui na programação da sua TV Arapuã, e acompanha agora mais uma edição do Seu Rede Verdade. Nosso papo de hoje, nossa conversa de hoje, ele está aqui, Ricardo Barbosa, presidente da Companhia Docas, que administra o Porto de Cabedelo, e o nome dele tem sido um nome aí que ficou doce na boca da classe política, debatendo eleições 2024 em Cabedelo. Atenção, Cabedelo acompanha aqui nesse nosso bate-papo. Ricardo Barbosa, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Muito obrigado a você, Luiz Torres, meus cumprimentos a todos os milhares, quem sabe até milhões de telespectadores dessa larga audiência desse prestigiado programa. Meus cumprimentos a João Gregório, a toda a família Arapuã e ao seu dispor. Bom, como eu disse, você virou ali no debate político para 2024, disputa pela Prefeitura de Cabedelo, bola da vez nessa discussão. Mas para entrar na política, e inclusive para ter o nome colocado na política, você tem que fazer o dever de casa no Porto de Cabedelo. Você está completando um semestre à frente do Porto de Cabedelo. Tem feito esse dever de casa, Ricardo? Temos procurado sim, e com certeza não seria impróprio ou desapropriado dizer que a gente está cumprindo e bem a missão, a tarefa confiada, conferida pelo governador João Azevedo, de transformar o Porto de Cabedelo num vetor de desenvolvimento regional, não apenas para o alcance da cidade de Cabedelo ou da Grande João Pessoa, mas para toda a Paraíba. A gente tem números extraordinários hoje. Tem números que confirmam isso. Nós crescemos consideravelmente o volume de operações de carga, mesmo com as dificuldades que ainda encontramos de interdição por parte do Ministério do Trabalho de toda a área de armazenagem, todos os armazéns, galpões, né? Quando nós assumimos, estavam interditados. Todos estão em obra, já entregamos o primeiro dos 5 com obra totalmente concluída, já na nossa gestão. Os demais, os 4, eu dizia ao governador quarta-feira passada, antes do embarque dele para a viagem, num demorado despacho, reunião que tivemos com o governador e mais 4 secretários de sua equipe, que agora, entre julho e primeira semana de agosto, entregaremos mais um segundo, até o final de agosto o terceiro e até o final de setembro os 5 em andamento, e estamos já em vias de soltar um edital de licitação de uma requalificação de toda a área primária, de construção de equipamentos. O Porto será, assim, absolutamente outro. Investimentos acontecendo agora de mais de 30 milhões em obras, mais 25 dessas que serão licitadas nos próximos dias, afora os 115 milhões investidos pelo governador João Azevedo, pelo governo João Azevedo, na dragagem do Porto, que quero dar de forma pública pela primeira vez. Isso é absolutamente novo, só quem sabia dessa informação era o governador e alguns secretários da equipe do governo. A obra da dragagem, essa obra que aqui mesmo, no seu estúdio, eu lembro bem, ali quando assumi em fevereiro, o prefeito de Cabedelo rasgou críticas, acusações, denúncias, que a empresa que estava fazendo a dragagem não tinha o menor perfil, que o equipamento não daria, que só tinha que ser com a draga holandesa ou chinesa, e inventou um bocado de história que ele não sabia nem o que estava falando, e assegurou peremptoriamente que a dragagem não seria concluída. Isso. Eu quero dizer... Então você vai anunciar aqui. Traz para Ricardo Barbosa aqui para ele anunciar isso, Cacau. Eu quero dizer no seu programa, valendo-me da sua larga audiência e da sua respeitabilidade jornalística, que a dragagem do Porto de Cabedelo é uma luta de mais de 40 anos. Várias vezes aquela obra foi contratada, iniciada e não concluída. Enfim, no governo João, sob o comando da presidência do Porto de Ricardo Barbosa, ela está concluída. O Porto hoje tem 11 metros de calado. Atingiu os 11 metros. Estão sonhados 11 metros de calado. Nós tínhamos 9 metros. Estamos com toda a extensão de canal e da bacia de evolução com 11 metros. A draga ainda está lá por mais 10 dias, só fazendo o arremate, aquilo chamado pente fino, ali os ajustes finais, mas já estamos na batimetria final, na batimetria alfa,
já para entregar o relatório à Capitania dos Portos e à Marinha Brasileira e a solicitação aí, de homologação do novo canal, do novo calado. Você está anunciando isso aqui, a gente não pode nem falar de política desse jeito, viu? Primeiríssima mão. Para que os telespectadores entendam, boa parte deles, você está falando da profundidade. Você da profundidade. Da profundidade. O calado tinha 90, meu canal, ali no acesso ao porto, era de 9 metros. De profundidade. A gente só recebia navios, portanto, de menor porte, que traziam cargas ou levavam cargas de, no máximo, 35 mil toneladas. Agora, com um calado de 11 metros, e já estamos em discussões com várias empresas, já temos contratos para 40 mil toneladas, já agora para setembro. É o reflexo dos 11 metros. O reflexo dos 11 metros. Nós atracaremos navios de 55 mil toneladas. Aumentamos aí em 65% a capacidade operacional do nosso Porto de Cabedelo, e eu quero fazer o registro da ousadia, da coragem, da determinação, da visão empreendedora e futurista do governador João Azevedo, com recursos próprios deixou lá 115 milhões de reais. Estamos pagando agora, semana que vem, a última fatura, a obra totalmente paga. À medida em que as medições iam sendo apresentadas, nós íamos pagando. Fato que gerou milhões de reais para a Prefeitura de Cabedelo em ISS. Em 2022, o Porto, esse é um outro dado muito bom da nossa gestão, em 2022, nós repassamos para o Porto, para a Prefeitura de Cabedelo, 2 milhões e 805 mil de imposto de ISS. E a Prefeitura faz o que com esse dinheiro? Fruto das operações, muito pouca coisa. A Prefeitura mas é uma verba carimbada? Não, vai para lá. A Prefeitura, esse dinheiro cai na conta do Tesouro Municipal e ele administra ao arbítrio de sua gestão. Isso, durante todos os 12 meses de 2022, nós repassamos só nas atividades portuárias, fora os impostos gerados ali, eu digo só das atividades portuárias, 2 milhões e 805 mil para a Prefeitura de Cabedelo. 2022, nos 12 meses. Nos 6 meses desse ano, dos 5 sob o meu comando, nós já repassamos para a Prefeitura de Cabedelo 3 milhões 400... Mais do que o ano. Mais do que o ano todo. Num ciclo da metade do ano, nós já repassamos 3 milhões 432 mil de impostos. Mas qual foi o segredo desse aumento aí? Aí, gestão. É gestão. Eu tive o privilégio, na minha já longeva trajetória política e pública, de ser 11 vezes secretário de Estado, diretor, dirigente de vários órgãos, chefe de gabinete de ministros, atuei em Brasília por vários anos, e isso me deu um saldo de experiência de gestão que, aplicado lá no Porto, como vimos fazendo, está surtindo efeito. Esse número, que já parece muito exponencial e alvissareiro, vai se quintuplicar aí até o fim do ano. A gente está com muitas... Vamos estar fazendo exportação de açúcar agora em agosto, uma conquista nossa, da nossa gestão, de várias reuniões, de ir atrás de buscar. Nunca trabalhamos na história do Porto de Cabedelo com açúcar. Lá, 30 anos atrás, houve uma única carga, mas o Porto nunca exportou açúcar e nós estaremos exportando açúcar. Estamos ampliando a nossa capacidade de distribuição, de recepção, modernização. O Porto será um dos mais modernos do Brasil. Não estou falando do maior porto, nós somos um porto de pequeno, médio porte, mas teremos um dos portos mais modernos do Brasil até o final desse ano. Estaremos investindo aí, como eu disse, até o final do ano, só em obra física, só na infraestrutura da área primária portuária, mais de 50 milhões de reais. Ô, Ricardo Barbosa, você anuncia algo que quem acompanha historicamente a luta do Porto de Cabedelo, que é algo que transformador do ponto de vista desse aumento. Então, você está dizendo que efetivamente, concluída a dragagem, o Porto hoje não se fala mais em 9 metros, se fala em 11 metros de calado e profundidade. Certeza. Isso é uma transformação do ponto de vista do governador. Ninguém vai inaugurar nada embaixo da água, mas daria até uma inauguração de 2 metros a mais. Eu acho que o governador estará trazendo o ministro Márcio França para cá, para entrega, para entrega do novo calado de 11 metros. Por causa do reflexo que isso gera. Agora, isso gera um reflexo tão grande que faz com que o Estado aposente a ideia de um porto de águas profundas? Essa é a minha pergunta. Não, porque eles não são competitivos. Não brigam, conflitantes. Eles dialogam. O porto de águas profundas trabalha com outro conceito, que é o conceito de containers, que é o conceito de grandes navios, aí que precisamos de 18 metros, de 20 metros
de profundidade para que esse navio chegue. Né? E geralmente não são de portos de costa, são portos exatamente, são portos que atravessam, serão navios que atravessam o mundo, que vêm da Ásia, da Europa, tal, para fazer. E aí eles, onde é que são feitas essas grandes operações? No Porto de Suape, no Porto de Paranaguá, lá no Paraná, e no Porto de Santos, e no Porto do Espírito Santo. Tem 4, 5 portos no Brasil que têm capacidade de fazer essas grandes operações. Se a gente avançar nas tratativas, nos projetos e depois na execução da obra do Porto de Água Profunda, a gente entra nesse... Aí é uma outra questão, a gente tem que prospectar lá fora, aí tem que ser além mundo, a gente tem que sair daqui para ir buscar dos grandes operadores que eles deixem de trazer suas cargas, de fazer as operações das suas cargas. Porque o que é que ocorre? Sai um navio da China lá com milhares de toneladas de produtos e eles pegam um porto desse de grande capacidade operacional e distribuem para os outros navios. Os navios menores, os que chegam aqui hoje do Porto de Cabedelo, já são frutos dessa estratificação que é feita em alto mar ou mesmo... do local de origem. Ou offshore ou mesmo nos portos locais, mas nos portos grandes. Com o Porto de Água Profunda, a gente terá possibilidade de competir, aí sim, aí nós iríamos competir com os grandes portos, não apenas do Brasil, mas com os grandes portos do mundo. Você falou aí em China, e aí o governador João Azevedo, com uma comitiva, foi para a China e tá ali com algumas parcerias, discutindo algumas parcerias. Tem algumas de reflexo direto do Porto de Cabedelo, você pode anunciar aqui? Veja bem, essa pauta, se a gente publicizá-la, é ruim e aí compete ao governador fazê-la, mas com interesse, na mala do governador tem tratativas voltadas para o setor portuário paraibano. Tem uma perspectiva do estaleiro chinês. O estaleiro a gente avançou, nós avançamos lá em Singapura dessa discussão, há um interesse mundial nesse estaleiro aqui na Paraíba, porque nós temos, e aí quase todas as pessoas que estão me ouvindo têm sabedoria disso, mesmo que não entenda muito de porto, que nós temos uma das melhores localizações, se não a melhor geográfica para instalação portuária do mundo. Nós somos o ponto de interseção mais central de todo o tráfego marítimo no mundo. E aí, o que é um estaleiro? Para quem não sabe, o estaleiro é uma indústria de fazer reparos em navios. Então, um navio que vem da China e quebra lá em alto mar, ele fica lá parado dias, enquanto as peças vêm de vários locais do mundo, de onde for mais perto, com uma equipe e tal, para fazer aquele reparo. E o estaleiro aqui, como nós somos esse ponto de interseção, o estaleiro aqui faria com que nós fôssemos, com certeza, o maior centro de reparação, de recuperação, de ajustes, de quebra de danos em navios o melhor da América Latina. O melhor pit stop da América Latina seria aqui. Então, agora, e não é descartado, as ações são convergentes, um porto de água profunda ali em Mataraca, sabe, não aniquila, não naufraga o Porto de Cabedelo, porque eles têm funções diferenciadas. Bom, mas não foi, você foi manchete ao longo desses dias, mas não foi por causa do estaleiro, nem da expansão do porto e tudo, foi em função do debate da disputa eleitoral em Cabedelo em 2024. Inclusive, você teve com o governador João Azevedo, antes dele embarcar para a China, e essa pauta foi tocada, Ricardo Barbosa. Você pode registrar aqui que está confirmado uma pré-candidatura sua, não pode falar em candidatura formalmente em função do prazo, mas a pré-candidatura sua à Prefeitura de Cabedelo. Inclusive temos imagens aí desse seu encontro com o governador João Azevedo nesse embarque. Mas está confirmado? Confirmadíssimo. Nós seremos candidato, nessa fase pré-candidatos, somos pré-candidatos e seremos candidato a prefeito quando a legislação eleitoral permitir na inscrição das candidaturas a prefeito de Cabedelo. Nós estamos decididos, esse não é um projeto de Ricardo Barbosa, esse é um projeto de governo, de partido, e que Cabedelo contará com minha experiência, com minha capacidade de gestão, com minha trajetória de vida, aí os secretários Deusdete, Ronaldo Guerra, Tibério, Nonato, eu e o governador. É um privilégio, é difícil você ter um despacho como eu tive de quase 2 horas com o governador e ali eles saindo para fazer mala. Teve secretaria que nem almoçou. Todos foram, né? Todos foram. Esses que estão aí, a exceção de Tibério, todos foram. E
passamos, era um encontro previsto ali para 25, 30 minutos, passamos quase 2 horas, e eu quero agradecer ao governador João, e aí, nesse encontro, referendamos, reforçamos o que já havia sido externalizado pelo governador João, que era a minha candidatura de forma concreta. O governador João chegou a dizer que estava aberto, o partido estava aberto para discussões de composição de chapa, mas na cabeça de chapa isso era inegociável e indiscutível. Seria Ricardo Barbosa o nome do partido para buscar nessa disputa a promoção de um futuro para Cabedelo. Eu sonho com Cabedelo, Lula, me permita, como a gente sai daqui quando vai ali para a Flórida, quando você chega ali em Miami, aquelas cidades, Fort Lauderdale, várias cidades ali, tem Tampa, 20, 30 cidades beira-mar ali nos Estados Unidos, no estado da Flórida, que são fantásticas. Cabedelo tem grandes a terceira, né? Grandes conglomerados, turismo, não é, em larga escala, o setor imobiliário, um avanço incomparável, lazer, entretenimento, grandes centros, eixo de desenvolvimento, vetor de desenvolvimento, é isso que a gente pensa fazer em Cabedelo. Se Deus quiser, o povo de Cabedelo nos dará essa oportunidade. Mas veja bem, eu dizia, quando eu falava dos impostos que transferimos, fruto das operações portuárias para a Prefeitura de Cabedelo, nos 2 anos, 2022, falando apenas em 2022 e 2023, em 1 ano e meio, 2 anos não, em 1 ano e meio, nós já repassamos 6 milhões e 300 só as operações portuárias, 6 milhões e 300 mil em ISS para os cofres do Tesouro. Veja a importância do porto para a cidade de Cabedelo. O Cabedelo tem a 3ª maior economia. Você imagine, a gente que vai a Cabedelo, todos nós que vamos ali, frequentamos as praias bacanas, Praia de Formosa, Praia de Cambuinha, Praia de Areia Dourada, Ponta de Campina, Praia do Bessa, uma parte ali que é João Pessoa, depois outra parte Cabedelo. As belezas naturais que nós temos naquelas praias, areia vermelha, e a cidade não dialoga, com a capacidade de crescimento e desenvolvimento, porque a gestão é pequena, é mesquinha. O prefeito se sente dono da cidade, ele trata, é uma coisa irascível. Ele trata que não pode ter candidaturas, que vai juntar todos os possíveis candidatos nos agrupamentos políticos partidários dele, que não pode dividir, chega a dizer eloquentemente que o melhor candidato a ser enfrentado sou eu, porque eu só tenho o meu voto. Ele chamou para as urnas. Nós vamos se encontrar nas urnas, sim, mas Cabedelo, para além desse encontro nas urnas, para Cabedelo terá, se Deus quiser, um encontro com o futuro, com o progresso e com o desenvolvimento sob o nosso comando. Tenho muita certeza e convicção disso. Olha, presidente, agora, para fazer isso, o PSB está dizendo que espera o apoio do prefeito Cícero Lucena, do deputado federal Messinho Lucena, ou seja, para apoiá-los aqui em João Pessoa, alguns integrantes do PSB dizem que esperam que Cícero lhe apoie, que a base de Messinho, que é ligada ao prefeito Vitor Lugo, lhe apoie como lá em Cabedelo. Você também espera isso ou você nem conta com isso? Não, eu desejo, naturalmente, né? Não sei se espero, eu desejo, torço, né? Tenho relação pessoal com Cícero extremamente fraterna, igualmente com o Messinho, com toda a sua família. Agora, isso é o óbvio, é o que todos nós, né, devamos esperar, porque a relação que o governador João tem com o prefeito Cícero, né, voltando à expressão para além da amizade, para além da relação, para além da parceria política, o João está se transformando num prefeito de João Pessoa com o volume de investimentos que faz aqui. Coisa, eu acho que nunca antes alcançada. Mesmo nós tivemos no passado, e eu tive o privilégio de ser o comandante dessas ações enquanto superintendente da Suplan, grandes investimentos aqui, 1 bilhão de investimentos, que foi na construção do centro de convenções, 90% daquela obra foi executada sob o meu comando como superintendente da Suplan, o viaduto do gás igualmente sob o nosso comando, a reforma do espaço cultural também sob o nosso comando, e o novo DED, né? A Vila Olímpia Paraíba foi praticamente, Cacau se lembra disso, que está aqui nos estúdios, que eu quero transmitir meu abraço afetuoso, né? Que a torcida que tinha da imprensa, para que aquele equipamento ficasse pronto, e ficou, e ali nós investimos naquele instante algo em torno de 1 bilhão. Agora, o governador João já vai com muito mais do que isso de investimentos em João Pessoa, e isso tem que ser
né? É a lei da reciprocidade. A gente está ajudando substancialmente ao prefeito Cícero, né? Chegar com força, com vigor para a sua reeleição, e espera-se que na única candidatura do PSB na Grande João Pessoa, a gente mereça o apoio do partido do prefeito Cícero e dele próprio. É a única candidatura do PSB na Grande João Pessoa. Não. Então, é isso que a gente espera. Mas se ele vier, muito bem. Se não vier, olha a pergunta que eu vou lhe fazer para você responder no próximo bloco. Olha o que eu vou lhe perguntar. Se não vier, você defende a tese de que o PSB deve repensar a aliança com Cícero em João Pessoa? Você responde daqui a pouquinho, é um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.